Bom, meus amigos, e voltando, e agora falando, né, sobre celular, sobre iPad, o que isso interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. E eu estou recebendo hoje aqui, né, no nosso programa Visão Empresarial, o professor Luciano Vieira Lima, que é engenheiro eletricista, professor de Engenharia da Computação na Universidade Federal de Uberlândia. Tem um projeto fantástico e hoje nós vamos, né, claro, compartilhar aqui de muita informação com ele. É um prazer recebê-lo aqui no programa, professor. Obrigado. E veio também a Nayara. Aí muita gente pergunta, mas o que essa moça bonita está fazendo? O que ela tem a ver com essa história de celular, de problema? A Nayara é afilhada do professor Luciano, né, Nayara? Eu vou deixar a Nayara contar. Conta um pouquinho, Nayara, o porquê dessa história sua aí, na história do celular. Tudo bem? Primeiramente, eu comecei com o celular, né? E antes de usar, eu nunca tinha tido dor de cabeça. Nada de dor de cabeça. Aí foi uma época da minha vida que eu comecei a usar o celular frequentemente. Tipo, 1 hora, 2 horas por dia falando com a mesma pessoa. Então eu tava começando a falar muito. E aí começou a ter dor de cabeça. E começou a vir dor de cabeça bem forte. Tipo, não tinha remédio que curava, nem dormia. Eu não conseguia dormir mais. E aí o padrinho, vendo isso, pensou, gente, tem algum problema, deixa eu pesquisar o que é. Ele já tinha as investigações sobre o celular e os efeitos, né? Aí ele já falava naquela época. Aí ele começou a me dar dica, né? Vamos parar de usar o celular para você testar se é isso mesmo. E foi batata, foi parar de usar o celular, parar as dores de cabeça. Acabou a dor de cabeça. E era eu tentar voltar e... Voltava a dor de cabeça. Então agora, professor Luciano, me conta primeiro, a Nayara já falou aqui, você já desenvolvia a pesquisa, né? Mas ela acabou que ela te deu um impulso a mais. Você viu que tinha um problema e você foi pesquisar, foi saber se tinha a ver. Parar algumas coisas e cuidar da família, que é sempre prioridade. Né? Lógico. Aí foi tentar algum mecanismo portátil que ela pudesse continuar utilizando, porque proibir não tem jeito, hoje é um benefício faz parte, né, da nossa vida. Que a gente tem de coisas boas que o celular fornece, a única coisa ruim é a radiação, né? Até há pouco tempo não sabia o que da radiação que faria mais mal. Aí então fizemos os testes, né, tentamos usar Bluetooth, aqueles aparelhinhos de fone, né, sem fio. Aí eu medi também, provoca fone radiação. De ouvido então não protege nada? Nem o Bluetooth, porque apesar de ser pouquinho, ele fica muito próximo do ouvido, mesmo tendo 1/8 da radiação, é suficiente e fica num ponto só do ouvido, então é até mais danoso, né? Mais danoso, aí então? tentamos fone de ouvido, que eu ouvi falar, saiu na televisão, algumas pessoas, vamos usar fone de ouvido que não faz mal. Aí eu fui medir, é pior ainda, né? Porque o campo que fica em volta da capa do celular quando você fala, ou do celular, ele vai para o fio que é metálico e leva num ponto do ouvido da gente. Pior ainda usar o fone. Então, aí, mesmo sendo um 16 avos só da radiação, é como se você colocasse uma lupa numa folha de papel, né? Se ela ficar no sol o dia inteiro, não queima, mas se você colocar aquela lupa, aquela porçãozinha focalizada, acaba queimando o papel. E assim é o fone de ouvido. E a gente não imagina que o dano seja tão grande, né? Aí fui estudar materiais, né, que pudessem, então, resolver o problema. Resolver. Agora, o celular hoje, ele se tornou um vício. Eu acho que até era um vício, agora está mais que uma necessidade. Hoje é uma necessidade. Mas um vício também, porque a gente não tem uma Você não conversa mais com ninguém sem celular, porque todo mundo só tem celular. Celular, quase. Né? As pessoas deixaram até de, às vezes, ter telefone ninguém fixo tem paciência mais. Você quer conversar com a pessoa, tem que ser agora. Antes você esperava chegar em casa, no fim do dia. Hoje ninguém... Não tem como você viver mais sem isso. Igual controle remoto em casa, na televisão. Você acostuma. É um conforto mais do que um vício, né? É verdade. Agora, a Organização Mundial da Saúde, ela fala o quê sobre essa questão do uso de celular? O que afeta diretamente na saúde? Durante esses 4 anos, né, antes de 2011, né, ficava sempre discutindo sobre isso sozinho, mais alguns cientistas do mundo. Mas como todo cientista é considerado meio louco, ninguém leva muito a sério. Até que então a Organização Mundial de Saúde, não, mas o Instituto de Pesquisa Avançada da Organização Mundial de Saúde, que é um instituto próprio só de pesquisa de câncer, a resolução 2008, dia 30 de maio de 2011, ela lançou a resolução comprovando 4 tipos de gliomas de câncer que o celular pode causar. Ela diz que é risco 2B. Aí o pessoal fala, então é risco 2B, é possível e provável que ele cause um câncer.
Porque, olha, a pessoa não entende o que é possível provável. Possível provável, segundo a Organização Mundial de Saúde, é quando você tem dados suficientes para falar que aquilo pode acontecer. Porque tem pessoas que caem de um prédio do 10º andar e não morrem. É possível e provável você pular do 10º andar e não morrer, né? Então, é possível e provável você dar um tiro na cabeça e pode morrer ou não. Muita gente já escapou disso, muita gente já escapou de câncer, de AIDS, né? Então, assim, risco 2B é isso. É uma coisa assim que vai acontecer, mas pode ser que com você... pode acontecer cortar também. A cabeça seria risco agora, aquele caso recente que teve aí daquele rapaz que foi atingido por um vergalhão, né, no cérebro. Não morreu, não afetou nada. Coisa mais, isso é risco 2B também. Porque quem imaginaria que aquela pessoa fosse sobreviver ou que não tivesse nenhuma sequela? Então é ilusão pensar em risco 2B como não sendo risco. Quer dizer, vai acontecer, mas você pode ser o cara que pulou do 10º andar, né? Então, eu estava numa entrevista um ano atrás, junto com o diretor do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro. Só lá já tinha aumentado em 500% até 2010, o número de câncer no cérebro. Hoje, na Nova Zelândia, aumentou, eles viram que o risco de câncer aumentou a incidência em crianças de leucemia e câncer, coisa que o celular também causa, comprovadamente pela OMS, também aumentou em quase 60%. Hoje são os 2 cânceres que mais matam crianças até 17 anos. Eu ia te perguntar isso, as crianças, elas estão mais expostas? Então, porque o cérebro é muito mais permeável aos campos eletromagnéticos do que um adulto. Então, enquanto você está conversando com o celular, a radiação vaza na outra orelha, na criança, no adulto ela entra 2 centímetros, 3, 5. Que sirva de alerta para os pais, né? Vem Natal aí, o pai às vezes já está pensando em dar um celular. Folhetinhos, acho que eu te dei um lá, mostrando exatamente a mãe com a criança no colo, amamentando e a criança tomando radiação. Está aumentando o risco de leucemia. Nós vamos mostrar isso para vocês. Aqui não vai dar para você ver a imagem, mas você vai acompanhar aí depois. Então, existe. A mãe está amamentando aqui e a criança está recebendo radiação. Ou está grávida, né? Até 2 metros perto do celular, você está... A distância mais a criança correta já nasce com de predisposição à leucemia e outras coisas. Até está investindo uma fortuna na Nova Zelândia, hoje na Nova Zelândia, no Segure Kids, que é uma fundação própria para criança, né, para ver se conscientiza e ver o que eles vão tomar de providência. Isso faz 2 meses só, vai estourar aí pelo mundo a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem. Agora, para a gente finalizar esse primeiro bloco, professor, além do câncer, existe algum outro dano para o organismo? Existem vários, né, assim, tem uma tese do Reino Unido, né, que aí ela mostra os danos quase no corpo completo. Mas você tem problemas de calcificação de mandíbula, a pessoa fica com a mandíbula frouxa, por exemplo, os ossos, porque tem um problema também da radiação térmica, o celular vai esquentando, ele vai cozinhando seus órgãos, quer dizer, o efeito disso é bem personalizado. Mas vários estudos mostram assim, que pessoas podem ficar estéreis depois de 10 anos, né, carregando no bolso, né? Então, assim... mulher carregando aquelas bolsas debaixo do braço, pode ter câncer no seio, né? Porque o seio começa debaixo do braço, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Então, o câncer também de tireoide, a pessoa conversa muito assim, né? Tem uma incidência enorme, mesmo aqui na região, eu fiz uma pesquisa, né? Então, assim, todo tipo de câncer possível, onde você tiver, pode acontecer. E o problema é que se você tiver predisposição, não precisa nem esperar 10 anos, como diz a OMS. Alguns pesquisadores mostraram que tem algumas enzimas que disparam cânceres que a pessoa já tem predisposição a ter. Aí basta 15 minutos, 10 minutos de chamada contínua que pode até causar um disparo. Essa é uma preocupação muito grande, também está no folheto lá, aqui, eu coloquei, né? porque a ciência, o pessoal já comprovou. Nós vamos passar até o site para as pessoas depois darem Então, quem uma tem olhadinha. predisposição na família, esse deve, sim, não devia ter medo, devia ter pavor, né? Mas não é parar de usar, protege. Por sorte, agora nós temos um investidor que está fabricando, né? E é sobre essa proteção que nós vamos falar depois do intervalo. Porque é claro, não vai ter jeito de você pegar o seu celular agora, jogar fora e falar que não vai usar mais. Hoje em dia é impossível. É preciso. Mas não é preciso também, né, professor? Depois do intervalo eu volto trazendo para você a solução, que ela já está aí, está prontinha e você pode ter tudo isso já já. Então fique ligado, daqui a pouquinho eu volto no intervalo, falando para você de que forma que você pode aí se proteger sua família. Dá o celular para o seu filho agora, para a criancinha lá, né, no final do ano, com bastante proteção, tá ok? Então fique ligado.
Bom, meus amigos, e agora a solução, né? Afinal de contas, sem celular, sem iPad, né? Sem toda essa tecnologia é complicado, né? Para nós hoje em dia, com a correria, com tanto trabalho. Agora, solução existe, né? E o professor Luciano, através das pesquisas dele de anos e anos, ele trouxe essa solução. E ela está aqui, ó. Né? Para as mulheres, de uma forma assim, bem delicada, né? Com fone de ouvido. Eu vou pedir a Nayara para abrir, mostrar, colocar o celular, Nayara. Vamos mostrar como que funciona a capinha e depois o professor Luciano vai explicar para nós a funcionalidade dela. Aí a capinha de proteção, coloca o celular, já com o fone. Tem lugar para sair. Tem o lugarzinho certo de sair o fone. Já coloca o fone, atende o celular, porque você aperta aqui quando ele toca para atender. Super protegido. Agora conta para nós, professor. A vantagem dessa configuração é que o fone de ouvido é um costume dos jovens hoje, é ficar o tempo todo escutando o som e tal. Então, e o melhor jeito é usar o fone de ouvido, apesar que eu falei no bloco anterior que o fone é pior. Mas na hora que ele passa dentro da capa, essa capa captura o campo magnético do fio, ele sai totalmente sem nenhum problema. Sem nenhuma radiação. E é até bom que sai só o áudio mesmo, a pessoa não teria... Não tem interferência. Não tem muita interferência. Esse aqui é um outro modelo que a gente chama de matchbox, né, uma caixa de fósforo, né? Os homens gostam mais do que... masculino, né? Apesar que nós tentamos usar esse modelo como bolsa e carteira, mas não sei se... Parece que a preferência dos homens é utilizar, então, uma capa tipo essa matchbox. Pode ter o fone de ouvido também, da mesma forma, saindo aqui, né? Onde a pessoa também, só ela abrir, digitar, fechar, aí em vez do fone de ouvido, pode colocar igual ela usa. Não muda nada no paradigma do dia a dia. Apesar que eu prefiro ainda o fone, que sempre você fica longe do celular. Mais longe, né? Melhor. Já foi provado vários problemas dele. E a segurança é 100% com o uso da capa? A segurança, a gente fala que é 100%, assim, em sentido prático, é o seguinte: o que ele deixa vazar de campo, que é 0,001%, vai te dar um problema com 300 anos de idade, né? Ou seja, 300 anos de idade porque eu deixei um limite, né, para que cada furinho desse, a distância entre furos, o material que é utilizado, cada dobrinha dessa faz diferença. Se você mudar isso aqui para um lado, ele não fala mais. Então, tive que deixar, os cálculos são feitos para que você possa conversar, né, e evitar essa radiação, né, que o que faz mal é o campo eletromagnético, por enquanto provado é isso na pessoa, né. Professor, e quantos anos de estudo para chegar à conclusão? Nesse modelo final foram 4 anos, né, passamos por vários. O primeiro protótipo era o seguinte: você tinha um celular, e eu fazia um outro celular em baixa frequência, que o problema era a frequência. Aí você chegaria no lugar, você deixaria o seu celular, aí você conversa, esse de baixo liga para o seu, que ligaria para a antena. Quer dizer, você teria que ter dois, um para conversar com o outro, né? Achei fantástica a ideia e tal. Depois descartei do preço. Até que com o tempo foi evoluindo, né? Chegou numa coisa prática, né? Porque se você não abre, hoje, se você demorar para abrir hoje e atender o celular, a pessoa entra em crise, né? Então, assim, tocou, ela tem de abrir de uma vez. Então, até nós conseguimos, né, para a bolsa, né, para matchbox. Tem esse modelo que é para mesa de restaurante, você coloca até 4 celulares aqui dentro, né? Então, você entra o pessoal na mesa, não precisa, então, no restaurante ter a região de fumante, igual tem, né? Você coloca na mesa, coloca os 4, cada um com seu fone, e conversa normalmente, né? Ou a pessoa que vai para o escritório, usar, tipo, um porta-retrato, ele ficaria aqui atrás. Aí a radiação quase toda bloqueia, atrás vai um pouco. Mas é para quem está na parede. Mas se a pessoa for usar num lugar onde tiver cliente dos dois lados, ela pode usar o porta-retrato dos dois lados, né? Aí coloca as partes, o celular aqui dentro, né? O modem 3G, né? É importante que você tenha opções para não mudar o dia a dia. Agora você falou da antena, professor. E as antenas de celular que estão próximas das casas aí, como que fica essa questão da radiação para nós que moramos no entorno? Está tendo um item também aí aqui do seu folhetim. Que é preocupante, né? Porque se um aparelhinho desse aqui causa tanto dano, e a questão da antena, né? Porque nós temos algumas aí na cidade. No sul do país, na Europa, já está sendo proibido em escola, perto de escola de criança, a antena a menos de 50 metros. Alguns 100 metros. Né? Elas provocam radiação, né?
E não sei como é que o pessoal vai fazer com isso, né? Minha próximo produto que eu estou acabando de projetar é fazer blindagem para as casas que estão perto se protegerem. Eu não acredito que o pessoal vai conseguir tirar as antenas. Alto, né? Não sei quanto custa, assim, não estou respondendo assim mal criado, quanto custa a vida da pessoa, né? Mas quem está perto dessas antenas, por exemplo, no prédio da minha mãe eu briguei até que eles não conseguissem pôr, né? Lá perto de casa a mesma coisa. A menos de 100 metros, eu vou entrar na justiça até o último centavo para não deixar. A distância, então, 50 metros é o mínimo. Assim, para ter um pouquinho mais de segurança, seria 50 mais metros, de 50 100 metros? metros? Mais de 50 metros, porque tem um campo que é bem mais potente, né, do que um celular desse. Então você teria de ter uma proteção. Na Europa, eles chegaram ao cúmulo de fazer uma roupa, um tecido chamado E-Blocker. A Zimmermann, alemã, uma grande empresa de tecido, fez um tecido com os fios metálicos que as pessoas fazem de meia a chapéu todinho e usam essas roupas para evitar essa radiação. Mas a gente sabe que no Brasil isso vai ser isso foi antes da crise europeia, né? Agora ficou mais complicado. Mas assim, você chegar nesse absurdo, né, de usar uma roupa, né, blindada para isso, quer dizer, leve, né, o tecido ficou leve e tal, mas acho que é 80, 90 euros um metro, fora a máquina para poder fazer. Então, assim, é uma preocupação que as pessoas têm de ter, né? E o melhor leva um especialista e mede o campo na sua casa. Se você comprovar que aquele campo está acima do permitido, né? Engenheiro eletricista, né, para fazer essa análise, mais especializado, né? Então, de telecom, né, uma pessoa de telecomunicações, que entende de eletromagnetismo, vai lá com um magnetrômetro especial, chega lá e mede. Comprovou, aí você tem como, então, discutir, né? Procurar seus direitos, né? Afinal de contas, é a saúde de todo mundo, né? Não só sua, mas das crianças que estão em volta. Né? Eles estão preocupados com as crianças na escola. Tudo bem, mas e os pais, os adultos que vão criar a criança? Exatamente. Esse pode morrer e a criança vai ficar como? Né? Agora, professor, você trouxe a solução. É a capa, é a proteção, é 100% seguro. E a comercialização? De que forma que as pessoas vão poder adquirir e ter essa segurança a partir de agora? Foi muito bom. Esse ano passado, eu até fiquei sabendo só em março, que esse projeto ele foi classificado como, pela Veja, né, como o terceiro melhor projeto do mundo de 2011, pioneiro. Que deixou todos nós araguarinos orgulhosos. Muito bom para a gente sair no jornal desse jeito. Né? Eu nem sabia que nós estávamos concorrendo. E com isso eu estava numa entrevista, um empresário escutou, foi até no rádio, né, e resolveu investir, né, ele que está fabricando essas peças, pedi até emprestado para trazer, né, já com as embalagens arrumadinhas, prontas para vender, né. A Nayara, garota propaganda. Nayara, Tatiana, né? Thales, meu menino. E a partir dessa semana agora, acho que a partir de sexta-feira ele vai lançar, então a segunda-feira que vem vai lançar o produto à venda. Né? Então isso pelo site, né? Não pode falar o nome do site? Pode, é vontade. É bom, o site, o principal do site, eu fiz questão até de pedir que eu mesmo fizesse o site, para que não ficasse nenhuma informação errada, nenhuma especulação. Porque se você coloca alguma coisa que não tem credibilidade, não seja verdade, tudo cai por terra, a pessoa acha que tudo é uma mentira. Então, da primeira à última palavra escrita lá, né, está em revisão de texto ainda, mas já está lá, pode olhar assim mesmo, www.radiação zero, radiacal, né, sem radiacal zero, radiação sem C cedilha, sem tio, radiaçãozero.com.br ou .com. Aí você vai ver lá que é bastante. Eu fiz de uma forma que pode acessar do iPad, pode acessar de qualquer tablet. Do lado esquerdo você entra, você vai ver um ícone de informações lá. O que eu peço que vocês leiam são informações científicas sobre o problema da antena, sobre o problema do fone de ouvido, sobre o problema, assim, todo ele técnico, né, do que foi falado. Aí também do outro lado, a hora que fala produtos e dicas, na dica aí nós damos as dicas de situações de risco, da mãe perto da criança, você também perto de antenas, assim, mostra no restaurante, né, todo mundo perto. Eu estou tranquilo, estou com o meu protetor. O cara de trás está conversando 1 hora ali. Do mesmo ambiente, tem gente ali de aeroporto, você está no aeroporto, nossa, eu fico procurando lugar que eu vou sentar no aeroporto. Está todo mundo com os 3G, que também, o modem 3G também causa a mesma radiação. A mesma radiação. Só com o notebook, o modem 3G, a gente coloca uma pecinha dela, o modem 3G fica aqui dentro, eu coloco o modem aqui, pronto, e ligo ele com um extensor no meu micro, pronto, né?
eu fico procurando um lugar para me escapar, porque não adianta eu estar com a minha proteção. Só a sua proteção. E tem 15 pessoas no raio de 2 metros me mandando 15 vezes a radiação que eu estaria usando sozinho, né? Então é um trabalho de conscientização. Mudança de hábito, né, professor? E as pessoas reclamarem um pouco, olha, igual cigarro mesmo, ó, vai fumar lá fora, então arranja um espaço aí de 4 metros. Demorou para isso começar a acontecer de uma forma real no Brasil, né, de ter lugar para fumante, para não fumante, das pessoas conscientizarem do mal. Não é discriminar, a pessoa mesmo tem que ter consciência, né? Oi? O cigarro mata mais ou mata menos? Dizem que o celular vai matar mais em 10 anos que o cigarro em um século. Também tem essa pesquisa lá nessas informações, não é minha essa fala, né? Essa fala de um pesquisador lá que foi publicada até no Brasil pela Folha de São Paulo. Né? O celular vai matar mais. Mais de uma década do que a radiação, do que o cigarro em um século. Nossa, gente, é realmente assim, alarmante, né? Tem a solução, está aqui, ele passou o site, então vamos nos conscientizar primeiramente e trabalhar isso também junto à nossa família, junto às pessoas que a gente conhece, que a gente tem carinho, que a gente tem amor, que é aquilo que você falou antes da gente começar aqui, né? Quanto vale o amor que a gente tem pelas pessoas que estão próximos, os filhos, né? Não tem preço. Então, olha aí, tem a solução. Dá uma olhadinha lá no site, veja lá qual o modelinho que te agrada mais. O professor Luciano também vai poder responder suas perguntas. Tem o e-mail lá para as pessoas, né, se comunicarem, né, para estar perguntando alguma coisa, né, Nayara? Acho que é muito importante porque é o momento, né, de você buscar essa qualidade de vida, ter segurança, não precisar de pegar o seu celular agora e jogar fora, né? Muito pelo contrário, você pode ter ele ali bonitinho, arrumadinho ali e com muita segurança. Professor, parabéns pela sua pesquisa, por levar o nome de Araguari aí para o mundo todo, na verdade, porque essa é uma pesquisa que ela envolve a todos nós, né, ao mundo inteiro que usa aparelho celular. Nayara, né, que foi uma das incentivadoras, né, Nayara? E agora eu tenho certeza que não fica sem a sua capinha mais. Professor, para encerrar, deixar à vontade para o senhor fazer suas considerações finais e já agradecer a sua presença e fica aí aberto o espaço para outras visitas. Gente, obrigado por tudo, né, pela audiência de vocês também, e levem a sério, né? Porque lá em casa todos nós levamos a sério, a gente tem de dar o exemplo, né? Eu não uso mais celular sem isso, nenhum dos meus filhos usa. Os últimos que eu consegui agora foi minha mãe com muita relutância, né? E mais um dos outros meninos para poder usar, mas insista, né? É um desconforto leve, né? Você ter de colocar a peça, abrir, né? Mas é um desconforto muito pequeno pelo ganho que você vai ter. Né? Então, assim, e uma coisa que eu queria explicar também é o seguinte, a pessoa reclama, o celular muitas vezes está um pouco mais fraco. Isso não é verdade. Só queria mostrar assim, tanto na bolsa você tem uma região mais aberta aqui e aqui também. Aqui você tem pequenos furos para controlar o tanto de radiação que pode fazer que não seja nocivo. Então, o ideal é que sempre essa região, se eu estiver falando um pouquinho, mesmo que o celular sem o protetor, é a mesma coisa. E ficar um pouquinho difícil assim, a fala, que ele dá uma perda de 8%, é muito pouco. Se você virar um pouquinho aqui, você alinha com alguma antena, pronto, ele fica ótimo. Então, o fato de você estar aqui, né, vai ser um costume você ver uma pessoa ficar rodando um pouquinho assim, falar alô, alô, pegou, fica parado e conversa. Isso acontece com o celular, mesmo sem a proteção. Porque a antena é mais ou menos direcional. Então, você fez isso, acabou o problema. Não fica achando que a capa está acrescentando muito esse problema. O que ela dá de problema é muito pouco. E o de benefício é muito ganho. Agora, os celulares modernos hoje não tem problema. Tem um ganho automático que compensa esses 8%. Né? Mas, mesmo assim, você muitas vezes está na frente, né, da antena está aqui atrás, você virou um pouquinho, pronto, você já está conversando novamente. Já resolveu o problema. Né? Ou no fone de ouvido, você só vira o celular um pouquinho, pronto. Certo? Que a área de maior comunicação vai ser essa área aqui. Mas o que ele bloqueia é o campo magnético que fica aqui dentro. E não a radiação eletromagnética, né, a onda. Se bloqueasse, a gente não falava, né? O maior problema, então, foi esse, né, bloquear uma coisa e liberar a outra. Vale a pena, né, esse pequeno transtorno de ficar carregando, e serve como capa, cai no chão, não quebra, né? Proteção. É uma proteção. Olha, professor, realmente muito obrigada pela sua presença, a presença da Nayara. Parabéns pelo seu trabalho. E aí, gente, ficou aí a dica, né? Uma dica importantíssima. Ele veio aqui trazer essa solução para nós. Não precisa de você ficar sem o seu aparelho aí, sem o seu celular. Né? Basta que você
se preocupe um pouco mais com a sua saúde, a saúde de todas as pessoas que estão aí à sua volta, da sua família. E nós vamos para o intervalo, eu volto daqui a pouquinho trazendo muito mais para você aqui no programa Visão Empresarial.